Com muita alegria, hoje nós continuamos o nosso 5º dia do Desafio Desperta. O desafio tem sido, gente, uma bênção, um aprendizado. Tenho certeza que não só para vocês, mas está sendo para mim. Eu já tinha lido Provérbios todo, mas eu estou lendo novamente, fazendo anotações, interpretando, buscando entendimento. Então, assim, está sendo maravilhoso. Eu estou aprendendo muitas coisas novas e estou me enchendo muito da palavra. E o estudo de hoje é Provérbios 10. E Provérbios 10, ele traz o poder das palavras e atitudes. Ele traz o contraste entre sábio e insensato. Então, o estudo de hoje, para mim, nossa, falou muito comigo. Eu consegui, dentro de um capítulo, ter muitas subdivisões de entendimentos, muitas subdivisões de instruções. Então, foi muito, muito poderoso esse estudo. E eu trouxe aqui para vocês alguns, né, destaques do que eu mais quero abordar com vocês. E estudo de Provérbios 10, ele na verdade é uma marca no livro, né? Porque até aqui Salomão, ele vinha trazendo estudo como se fosse, ele vinha trazendo vários discursos como se fosse um pai sentado aí com você à tua mesa, instruindo o filho, né, qual o caminho, o que ele deve fazer. Mas a partir daqui, os provérbios, eles são construídos com frases curtas, frases mais concentradas, que no primeiro momento elas parecem até simples, mas elas carregam uma teologia muito profunda na vida da gente. Então, ele traz uma construção nesse capítulo com muitos contrastes, né? Ele traz uma construção do justo, do ímpio, ele traz uma construção do sábio e o tolo, ele traz a construção da boca que edifica e da boca que destrói, ele traz também a construção de ser diligente e de ser preguiçoso, ele traz a construção da bênção e ruína, da memória honrada e do nome que apodrece. E não interpretem errado, Provérbios 10 não está dizendo faça o bem e tudo vai dar certo, você não terá mais nenhum problema. Ele está mostrando que existem dois modos de existir. O modo que nasce do temor do Senhor, nós já estudamos isso em outro devocional, que nós precisamos ter temor ao Senhor, e o outro caminho que nasce da autonomia, da insensatez e da recusa de correção, de ser disciplinado, de ser repreendido. Então vamos começar pelo versículo 1, né, capítulo 10, versículo 1, onde diz, Provérbio de Salomão, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Veja que a primeira construção que ele traz aqui é sobre o filho sábio que dá alegria ao pai. Então não é por acaso que ele inicia pela família, porque antes de falarmos sobre dinheiro, sobre qualquer coisa, antes de falarmos sobre trabalho, sobre palavras ou reputação, Salomão, ele nos mostra que a sabedoria, ela é percebida primeiro nos relacionamentos mais próximos. E os relacionamentos mais próximos, né, são os familiares, é a família. Então, é muito fácil você parecer sábio em público, né, com pessoas de fora, com pessoas que não te conhecem, e difícil é você ser sábio dentro de casa, ao lado da tua família, né, ser sábio com as pessoas que vivem diariamente contigo e te conhecem mais profundo. Então, a Bíblia, ela não trata a sabedoria como uma aparência espiritual. A sabedoria, ela precisa ser visível na tua convivência diária, dentro dos teus relacionamentos mais íntimos, dentro dos teus relacionamentos familiares, tá? Então, o filho sabe, ele alegra por quê? Porque ele carrega honra, ele carrega prudência no que ele fala, ele carrega respeito, carrega humildade e temor ao Senhor, principalmente. Nós devemos sempre, né, termos isso em mente e trazer isso como destaque, o quanto é importante nós termos temor ao Senhor. E já o insensato, ele entristece por quê? Porque as suas escolhas, elas não ferem apenas a ele mesmo. Então, todas as suas atitudes, as suas imprudências, as suas desonras, elas atingem também aqueles que o amam. E mesmo que não seja diretamente, elas atingem as pessoas que amam, os seus familiares, de forma indireta também. Então, uma mulher sábia, ela entende que a sua vida, ela não é uma ilha. As suas escolhas, elas afetam a sua casa, ela afeta os seus filhos, afetam o seu casamento, afetam o seu trabalho e as suas gerações. Então é muito importante vocês terem entendimento, mulheres, e buscarem sabedoria, né? Porque tudo, as suas escolhas não afetam apenas a si, afetam todos que estão ao seu redor. O versículo 2 traz, os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Então aqui Salomão, ele confronta não a riqueza, confronta o ganho sem integridade. Então, tesouros da impiedade, quando ele diz aqui, ó, os tesouros de origem desonestas. Na outra versão fala aqui, os tesouros da impiedade, de nada aproveitam. Quando ele diz isso, são conquistas que foram obtidas sem temor. São conquistas que foram obtidas com mentira. Dinheiros que foram obtidos com manipulações. Crescimento sem caráter, prosperidade sem nenhuma retidão. Então a Bíblia, o que muitas pessoas confundem, ela não demoniza o dinheiro. Tem pessoas que usam até a frase que o dinheiro é do... Vocês completam uma frase, vocês sabem. Então tem muitas pessoas que demonizam o dinheiro, gente. E não deve ser assim. Porque ao você dizer também essas frases, você afasta de ti a riqueza, a prosperidade e a abundância. Para vocês terem noção, eu sempre explico isso para as pessoas que eu converso, que todos os reis da Bíblia, gente, nós tivemos aqui o exemplo, Abraão, o Jó, Salomão, todos eles foram muito ricos. Então o problema não é você ter dinheiro, você ser rico, você possuir recursos financeiros. O problema é possuir esses recursos, né, de forma que desabone, que descumpra princípio. São os meios que foram adquiridos esses recursos. Então, quando os recursos são sustentados também fora da justiça
Então, a justiça aqui nesse contexto não é apenas ser uma boa pessoa, porque tem pessoas que são boas, mas vivem desalinhadas com os princípios de Deus, com a vontade de Deus. Então, ser uma pessoa boa é uma pessoa que vive alinhada com a vontade de Deus. É uma pessoa que vive alinhada com os princípios de Deus. Então, aquilo que é construído sem Deus, sem a vontade de Deus, ela pode até impressionar os homens, mas ela não vai sustentar a alma. A gente tem que ter em mente que existem lucros, existem riquezas que empobrecem a alma espiritualmente. Existe conquista que pode custar caro demais. Então, ao invés de você perguntar, isso que eu vou fazer é algo que vai dar resultado, você troca e pergunta, isso vai honrar a Deus? Isso que eu estou fazendo, isso que eu vou decidir, preserva a minha consciência, a minha paz? Isso está sendo construído com verdade? Então troca essa palavra, será que eu vou ter resultado com isso? Nós comumente falamos isso. Quando nós pensamos em algum plano, em algum projeto, a gente fala, será que eu vou ter resultado disso? Troque essa fala por isso honra a Deus, isso agrada o coração de Deus. No versículo 3 traz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Esse versículo, ele deve ser interpretado com muita maturidade, porque ele não significa que as pessoas justas, elas nunca vão enfrentar escassez. Muitas pessoas confundem isso. A própria Bíblia mostra que os justos passam por desertos, passam por perseguições, passam por necessidades. O sentido moral aqui é que Deus não abandona, tá, os justos. Deus, ele vai preservar, Deus vai te sustentar quando você estiver passando por esses desertos na sua vida, por essas perseguições. Já a ambição dos ímpios, ela é frustrada. Por quê? Porque ela nasce da cobiça, ela não nasce da confiança. Então existe uma diferença entre o desejo legítimo e a ambição desordenada. Por quê? Porque no desejo legítimo, Deus trabalha com você. Você está trabalhando ao lado de Deus, conforme a vontade de Deus. Já na ambição desordenada, você vai fazer isso a qualquer custo. Você vai ferir princípios bíblicos para conseguir aquilo que você deseja. Então, a mulher sábia, ela pode e deve sonhar. Ela deve crescer, deve construir, deve prosperar, mas ela não faz isso a qualquer custo. Ela não negocia a alma para alcançar o que deseja. Isso se chama uma ambição desordenada, tá? O versículo 4 diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, Provérbios trata trabalho como uma expansão de sabedoria. Então, a diligência não é apenas uma virtude profissional, ela é uma postura espiritual diante da vida. Então, preguiça na Bíblia não é apenas descansar. Descanso é princípio de Deus. Preguiça é uma negligência, é uma fuga da responsabilidade, é uma falta de prontidão, adiamento constante do que precisa ser feito. A mão diligente, mulheres, representa alguém que assume a sua parte, alguém que trabalha com constância, alguém que organiza a sua vida, que faz planejamentos, que planta com responsabilidade e não vive apenas do desejo de que tudo vai cair do céu. Tem pessoas que simplesmente ficam paradas, né, ficam preguiçosas, usando como pretexto, né, de que Deus vai, né, prover tudo, que Deus vai fazer, vai entregar aquilo que ela deseja, mas é necessário nós termos consciência de que nós devemos ser diligentes, nós devemos fazer a nossa parte, assumir a nossa parte, tá? Muitas pessoas, elas querem colheitas, mas elas não querem ter disciplina. Elas querem ter resultado, mas elas não querem viver todo o processo. É muito fácil querer ter uma transformação, mas não ter constância, não ter disciplina. E tem pessoas que vivem assim, são indisciplinadas, não têm constância em nada que começam e querem ter resultados, querem ser transformadas, querem ter uma vida próspera e abundante, mas não saem do lugar, vivem como preguiçosos. E como vocês já viram, a Bíblia condena os preguiçosos. Nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia ensina que Deus abençoa o campo, mas nós precisamos lavrar essa terra, tá? Aqui, Provérbios 10 fala muito sobre a boca. Eu até trouxe para vocês aqui os versículos de destaque que vem aqui nesse capítulo 10, que é o versículo 11, o 13, o 19 e o 20. Esses 4 versículos falam muito sobre a boca. A boca do justo é manancial de vida. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. O que retém os lábios é prudente. A língua do justo é a prata escolhida. Salomão entende que a fala é uma janela do seu coração. Então, gente, a boca do justo, ela é chamada de manancial de vida. Manancial de vida. Isso me chamou muita atenção. Porque da nossa fala, da nossa palavra, flui cura, flui edificação, flui proteção. E o que é manancial? O que a Bíblia quer dizer com manancial? Eu até trouxe aqui para vocês um estudo mais aprofundado sobre o termo manancial. O manancial, ele carrega uma profundidade muito maior do que apenas uma fonte de água. No texto hebraico aqui, ele transmite a ideia de uma nascente contínua. Algo que brota de dentro da terra sem cessar, sem acabar. Uma origem de vida, uma renovação, um sustento. Então, manancial é diferente de um reservatório ali parado. Manancial, ele é vivo, o manancial, ele flui, ele alimenta, ele purifica, ele mantém. Olha que forte que é isso, quando você para entender o que a Bíblia quer trazer para nós. O que significa cada detalhe aqui, que Deus quer falar conosco. Então, o texto está dizendo que as palavras de uma pessoa justa, ela não apenas soam como palavras bonitas. Elas têm poder de gerar uma vida emocional. Ela tem poder de trazer direção. As palavras de uma pessoa justa, ela tem poder de restaurar. Ela tem poder de encorajar, de aliviar dores.
As palavras de uma pessoa justa, ela tem poder de despertar a consciência, ela tem o poder de transmitir sabedoria, ela tem o poder de impedir a destruição. Vocês pararam para pensar o quanto isso é poderoso e o quanto a boca do justo, a sua boca, pode fluir, pode abençoar a vida de outras pessoas? A boca do justo, ela se torna um lugar onde a vida flui, não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Já a boca do ímpio, mulheres, ela encobre a violência. A boca dos ímpios, ela destrói, ela tem o poder de destruir a sua vida e a vida de outras pessoas. Ela tem o poder de ferir, ela tem o poder de controlar, ela tem o poder de esconder a intenção, de manipular alguém, ela tem o poder de destruição. Então, Deus criou, o ensinamento que nós tiramos de tudo isso da palavra, é que Deus criou pela palavra. Jesus, ele é chamado de verbo. A fé, ela vem pelo ouvir. A morte e a vida no poder da língua. Então, falar não é apenas saber se comunicar, saber falar. Falar, ela é semear. Antes de falar, nós devemos nos perguntar. Nós devemos ser prudentes. Antes de falar, nós devemos nos perguntar, se perguntar, isso edifica ao outro? Eu sempre me faço muito essa pergunta. O que eu vou falar para essa pessoa, o que eu vou contar para essa pessoa, isso tem a ver muito com fofocas, com pessoas que adoram levar ao outro algo sobre a vida de alguém. Então você pergunta, isso que eu vou levar a outra pessoa edifica? E a grande maioria das vezes a resposta vai ser não. E quando for não a resposta, você vai ver. Quando você se perguntar, você vai chegar à consciência de que isso não é necessário ser passado para frente. Quando você for falar, se pergunta também, isso é verdade, será? Isso precisa ser dito? Isso está sendo dito com o espírito correto? Essa palavra, ela vai produzir vida ou vai trazer confusão? Quando você começar a se fazer essa pergunta, você vai entender que muitas das coisas que você fala no seu dia a dia não precisava ser dito, não precisava ter sido passado para frente. Então, uma mulher sábia, ela não fala tudo que ela sente. Uma mulher sábia, ela submete a sua fala ao temor do Senhor. E vocês já aprenderam o quanto nós precisamos ter temor ao Senhor, principalmente nas nossas falas, que muitas pessoas morrem pela boca, como nós já sabemos disso. Então, complementando ainda esses versículos anteriores onde fala da boca, o versículo 19 traz também um poderoso ensinamento que diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Gente, é muito, muito fácil de interpretar isso. O quanto nós devemos controlar a nossa língua, o quanto nós temos sensatez ao fazer isso, e o quanto nós devemos falar menos. E a mulher, por si só, ela já fala muito. Existe estudo que demonstra que a mulher fala muito mais palavras do que homens no seu dia. Então, nós mulheres precisamos ser prudentes e sábias. Então, o excesso de palavras, ela revela a falta de governo interior. Nós vivemos hoje, principalmente, uma geração que fala demais, que opina demais, que reage muito rápido, que expõe demais. Hoje, tudo que você posta no mundo virtual, nas redes sociais, as pessoas tendem a dar a sua opinião muito rápido, a reagir muito rápido, geralmente é de uma maneira muito agressiva, porque as pessoas reagem no calor da emoção, elas acham que elas podem falar, têm liberdade de expressão e que pode expressar tudo que está no seu coração. E as pessoas estão se alimentando pouco da palavra, então o que tem dentro do seu coração, muitas vezes são coisas muito ruins. Não está se alimentando de coisas que edificam, e quando ela vai expor, ela vai reagir rápido demais, como eu trouxe para vocês no ensinamento anterior. Nós reagimos rápido com o que nós guardamos dentro do nosso coração. Então, se você tem guardado dentro do seu coração, que traduz mente, você tem guardado dentro do seu coração e mente aquilo que não edifica, aquilo que não é bom, você vai expor, você vai reagir rápido demais com coisas que vão causar estragos na vida de alguém. Então, Salomão diz que onde há excesso de fala, geralmente há pecado. Não porque falar seja errado, nós devemos falar, nós devemos nos expressar, mas nós precisamos filtrar o que nós vamos falar, precisamos ter domínio no que nós vamos falar. Porque muitas vezes há momentos em que o mais sábio é nós ficarmos em silêncio, não darmos explicação. Tem respostas que não precisam ser dadas, tem conversas que não precisam, que não merecem continuidade. Há guerras que começam porque alguém não soube calar no momento certo. Então reflitam sobre isso. No versículo 22 traz a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Esse é um dos versículos mais conhecidos do capítulo, né? Onde diz que a bênção do Senhor, ele traz riqueza e não carrega peso de destruição, não carrega peso de dor. E a palavra aqui, riqueza, a palavra usada para enriquecer, ela carrega a ideia de uma abundância, de uma plenitude, de um aumento de prosperidade. Então a riqueza aqui, ela traz esse sentimento de abundância, ela traz esse sentimento de plenitude. Mas o ponto central de Provérbios aqui não é apenas o ter muito, é a origem daquilo que
se possui? A origem dessas riquezas, né? Então, existem riquezas que... Qual que é a origem da riqueza? Né? Qual a origem que você possuiu essa riqueza? Porque existem riquezas que ela vem acompanhada de muita ansiedade, vem acompanhada de culpa, vem acompanhada de um vazio, vem acompanhada de uma destruição familiar, de uma corrupção, de uma perda da paz. E existem riquezas que traz o sentimento de paz, que traz o sentimento de plenitude, que traz o sentimento de estabilidade, que traz o sentimento de propósito, de segurança, de generosidade, de saúde emocional e espiritual. Por isso, o texto diz aqui, não a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando a Bíblia traz, não acrescenta dores, né, que a riqueza não inclui dor alguma, ele não está dizendo que alguém abençoado nunca sofrerá. A Bíblia inteira prova o contrário disso, mas ele está querendo dizer que a riqueza que não vem de uma prosperidade ordenada. Por exemplo, há pessoas que são financeiramente milionárias, mas está emocionalmente miserável. Por quê? Elas dormem inquietas, elas não têm paz, elas vivem desconfiadas, elas não conseguem desfrutar do que possuem. Muitas vezes perderam sua família no processo, né, de conquistar esse patrimônio. Então isso não é uma plenitude da riqueza bíblica. Na perspectiva bíblica, uma pessoa verdadeiramente rica, ela não é apenas a que possui recursos financeiros. É quem possui a abundância nas áreas essenciais da vida. Então, a riqueza bíblica, ela se subdivide em várias dimensões, em várias. Tem riqueza financeira mesmo, riqueza emocional, riqueza espiritual, mas isso é um estudo para um outro momento. No versículo 29 também, traz o seguinte ensinamento. O versículo diz, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Esse versículo resume o capítulo. E para quem é íntegro, o caminho do Senhor é a segurança. Mas para aquele que insiste na maldade, esse caminho se torna juízo. Então a palavra que consola o obediente, ele também confronta o rebelde. Então Deus, ele é abrigo para a pessoa que se rende à sua palavra, para a pessoa que se rende aos seus ensinamentos, para aquele que aceita ser disciplinado e repreendido. Mas para aqueles que resistem, para aqueles que não querem ser disciplinados, ensinados, que escolhem permanecer no erro, aí o seu caminho será a ruína. O seu caminho será a perversidade, será a destruição, tá? Então, nós temos grandes lições aqui no capítulo 10. Vocês viram que dentro de um capítulo nós temos vários versículos que cada um traz uma instrução, um ensinamento diferente, e um complementa o outro. Então, o Provérbios 10 nos ensina que a sabedoria, ela não deve ser apenas uma teoria, ela deve ser vivida. Ela aparece em diversas maneiras do nosso dia a dia, na forma como nós trabalhamos, na forma como nós falamos, como nós ganhamos o nosso dinheiro, as nossas riquezas, construímos as nossas riquezas, da forma como nós tratamos as pessoas no nosso dia a dia, principalmente os nossos familiares, da forma como nós respondemos os conflitos, nós administramos as oportunidades, da forma como nós escolhemos os nossos caminhos. Então, o capítulo mostra que a vida diante de Deus, ela não deve ser separada em espiritual e comum. Tudo é espiritual quando vivida diante de Deus. E ser espiritual não é ser religioso. A nossa boca precisa ser espiritual. O nosso trabalho diariamente precisa ser espiritual. O dinheiro precisa ser espiritual. A disciplina, a forma como nós reagimos e falamos precisa ser espiritual. Então, Provérbios mostra que existem dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Como eu falei já para vocês, só existem dois caminhos. Então, qual caminho vocês querem seguir? Esses caminhos, eles não são definidos apenas por grandes decisões, mas por pequenas escolhas repetidas todos os dias na sua vida. Por microdecisões, como eu também já expliquei para vocês. Então, é assim que uma vida sábia deve ser construída. Então, que você continue aí, orando a Deus, para que Ele te dê a sabedoria, que Ele te dê o entendimento e o discernimento, para que você possa viver uma vida com escolhas mais prudentes, mais sábias, que edificam a tua vida e que edificam a vida do que estão ao seu redor. Então, cuidado com a sua boca, principalmente. Cuidado com as suas palavras. Cuidado por qual caminho você escolha aí, qual direção você escolha aí. Então não se afaste da palavra, não se afaste da presença de Deus e principalmente do temor ao Senhor. Por hoje é isso e vamos continuar firme no nosso desafio, que ainda tem muito aprendizado.